Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou falar um pouco do parágrafo 234 do Catecismo da Igreja. E ele inicia dizendo: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, o parágrafo 234, ele inicia dizendo que a Santíssima Trindade é um mistério central da fé e da vida cristã. O professor Felipe Aquino, ele diz que toda a vida de um cristão ela é baseada em saber e em conhecer quem é realmente Deus na sua vida. E é isso que hoje o parágrafo 234 ele vem dizer, que o centro da nossa fé e da nossa vida, quando nós somos cristãos, nos consideramos cristãos, é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o parágrafo ele continua dizendo, é o mistério de Deus em si mesmo, é, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé, é a luz que os ilumina. A Santíssima Trindade, ela é um mistério. Nós não conseguimos entender quem é Deus. E Santo Agostinho, ele, em um de seus livros, o livro das Confissões, ele faz um relato onde ele diz que passou muito tempo da sua vida tentando entender quem era Deus, né? O que é a Santíssima Trindade. E ele diz que um dia adormeceu, e quando ele adormeceu, ele sonhou que estava em uma praia, e nessa praia havia um menino. Ele disse que não sabia se esse menino era realmente Jesus, mas ele disse que o menino fez um buraco próximo a ele no chão e começou a trazer água do mar e colocar no buraco. E ele disse que ficou muito impressionado com a atitude daquele menino e perguntou por que ele estava fazendo aquilo, por que ele estava enchendo o buraco com água do mar. E o menino falou que era mais fácil ele encher aquele buraco com a água toda do mar, tirar toda a água do mar e colocar naquele buraco, do que ele entender o que era o mistério de Deus, o que era Deus. E Santo Agostinho, a partir daquele momento, ele disse que entendeu que Deus ele não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. E Santo Agostinho, ele também diz que se nós conseguíssemos compreender quem era Deus, ele deixava de ser Deus. Como o parágrafo hoje diz, que a nossa fé ela é baseada na Santíssima Trindade. Ela é o mistério central da nossa fé. Se nós somos cristãos, para nós só basta crer. Não precisa nós saber, não precisa nós vermos, nós só temos que acreditar e ter fé. E no final do parágrafo ele diz, toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. Ou seja, Deus, ele teve todos os meios, ele procurou todos os meios de unir o homem pecador a ele, a sua presença. Lá no Antigo Testamento, nós vemos Deus guiando o povo hebreu, o Deus Criador, o Deus que criou o mundo. Ele colocou seus profetas na terra, ele falou por meio dos profetas para que os profetas pudessem guiar aquele povo. E depois do Deus Criador, vem o Deus Filho, Jesus Cristo, que da mesma forma de seu Pai, ele dizia que só queria fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Unir o povo à sua presença, e Jesus fez isso. E depois de Jesus Cristo, vem quem? O Espírito Santo, o Consolador. Quando Jesus parte, quando Jesus vai ao céu, ele não nos deixa só. Deus, ele não permite que nós fiquemos só. Para que nós possamos não nos perder no pecado, ele deixou o Espírito Santo, que nos consola, o Espírito Santo que nos conduz à presença de Deus. E Santo Agostinho hoje ele ensina, por meio das suas palavras e também por meio desse parágrafo,
que nós temos que acreditar no mistério de Deus, que Deus ele existe e que Deus ele só quer nos juntar, ele só quer que nós fiquemos à sua presença. Por isso ele enviou o seu Filho e depois o seu Espírito Santo Consolador para nos levar aos seus caminhos, para nos tirar do pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.